Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela interatividade do 981 70 14 34. No programa de hoje, daqui a pouco, vamos conversar com o doutor Gustavo Grotoni. Ele vai falar, nesta semana, nós tivemos uma data importante que é o dia do glaucoma. O glaucoma é uma doença que ataca a vista e você vai saber como preveni-la. Por exemplo, o Marcelo Garuti da RM Contabilidade e Auditoria vai falar de um tema importante, porque segunda-feira agora, dia 31, é o último dia para você declarar o seu imposto de renda. Mas peraí, Douglas, eu tive uma pessoa da família que faleceu. Ela precisa declarar também imposto de renda? Você vai saber no programa de hoje. Teremos também o Celso Vernizzi, o Homem do Tempo, vai falar a previsão do tempo para esse final de semana. E é claro, né? Nós vamos, no segundo bloco, conversar com o professor Luiz Paulo Neves Nunes. Ele que é professor vai falar sobre temas importantes, como, por exemplo, a visita de ministros no dia de ontem no Porto de Santos, né? A respeito da importância da eleição em 2022, o quão interessado está a população para a eleição ou não. Esse e outros assuntos no segundo bloco com o nosso convidado de hoje. Ah, não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, atenção, atenção! Você se lembra aquele assalto que nós mostramos na ponta da praia, onde um dos assaltantes estava tentando tirar a aliança com a boca? Pode colocar na tela, Fábio, e aqui no Hora Geral a gente mostra. Atenção, atenção, essa é a imagem do que aconteceu. Um dos autores do roubo a um homem na ponta da praia em Santos foi preso. Como nós mostramos no último dia 18, 2 homens armados abordaram um homem na frente de seu prédio, que fica na rua Roberto Sandal. Um dos ladrões chega a morder o dedo da vítima tentando levar uma aliança. Eles acabam levando outros pertences e fogem. Alguns dias depois, um dos ladrões foi preso durante uma patrulha da Força Tática na Avenida Epitácio Pessoa no dia de ontem, quinta-feira. O ladrão foi abordado e, durante a revista, afirmou que havia saído da prisão há cerca de 3 meses e continua praticando roubos em Santos. Os policiais encaminharam o suspeito ao 3º Distrito Policial, na ponta da praia, após perceberem que ele poderia estar envolvido neste caso. A vítima foi localizada e reconheceu o suspeito. Como a Polícia Civil já estava investigando o caso, foi solicitada a prisão temporária dele, que permaneceu preso. O comparsa dele já foi identificado e a polícia trabalha para encontrá-lo. E é claro, você fala assim, ô Douglas, como que a gente pode ajudar? Se você tem algum tipo de informação, ligue para o Disque Denúncia 181. Agora você percebe que o cara foi preso, saiu da prisão e ainda continua praticando assaltos e delitos. O que deu a entender? Que a prisão para ele não serviu de nada. Então tem que se rever essas leis, é algo recorrente que eu não vejo ninguém se movimentar nesse sentido, principalmente a Câmara Federal, para tentar reformar, né, o Código Penal, que está mais do que obsoleto, né? Lamentavelmente, isso vai continuar a acontecer no nosso Brasil. Bom, eu tinha falado na abertura do Hora Geral que a gente ia conversar com o doutor Gustavo Grotoni, né? Essa semana, né, o doutor Gustavo Grotoni, se você não conhece, eu informo, ele é médico oftalmologista, né? Ele é do Hospital de Olhos Grotoni. E muitos dos nossos amigos têm a curiosidade, né, de saber o que significa glaucoma. E essa semana nós comemoramos, né, o Dia do Glaucoma, que é uma doença que afeta os olhos. Doutor Gustavo Grotoni, o senhor pode explicar para os amigos do Hora Geral o que significa glaucoma? Olá, meus amigos do programa Hora Geral. Um abraço para você, Douglas, e todos os telespectadores. O glaucoma é uma doença séria, né? E ela é séria por quê? Porque ela leva à cegueira de uma maneira quase invisível, ou seja, o paciente vai desenvolvendo glaucoma ao longo dos anos, não percebe, não sabe que está com glaucoma, até o momento em que realmente a doença cega o paciente, né? Então, assim, é necessário, antes de realmente chegar nesse grau avançado da doença, tratar. Hoje o tratamento ele é feito basicamente com colírios, são colírios antiglaucomatosos,
existem pelo menos 4 classes de colírio que são utilizadas, e esses colírios eles podem ser conjugados. Existem alguns colírios que são mais de uma droga, existem colírios que são até 3 drogas reunidas numa gota só, para aumentar a praticidade e a facilidade do uso pelo paciente. Somente casos que já estão muito avançados ou em que o colírio não funciona mais é que é preconizada a cirurgia para glaucoma, né? Existem cirurgias fistulizantes, em que se faz uma válvula no olho do paciente para que esse líquido em excesso seja drenado, né? E existem também tubos de drenagem, que são utilizados em casos selecionados e mais graves, em que se coloca um pequeno tubo dentro do olho que também vai fazer esse papel de drenagem, né? Mas assim, o ideal é que não chegue nisso. Para isso o paciente precisa passar, pelo menos anualmente, em consulta com o oftalmologista, né? Principalmente se já houver algum histórico de glaucoma na família ou se houver algum fator predisponente a glaucoma. Como é que ele descobre isso? Passando em consulta com o oftalmologista, que vai ter condição de informar se o caso dele é um caso que merece mais cuidado ou menos atenção em relação ao fator do glaucoma. O glaucoma ele é associado a alguns tipos de doença, né? Então, assim, existem pacientes, por exemplo, que têm diabetes, que são hipertensos, que podem ter um tipo especial de glaucoma, que chama glaucoma neovascular, que é um glaucoma que é muito difícil de tratar. Então, fora a parte ocular, fora a parte do glaucoma propriamente dito, o paciente tem que sempre realmente estar muito atento. Pacientes diabéticos ou que têm uma hipertensão muito descontrolada também precisam de uma avaliação dessa parte com alguma frequência. Bom, espero que todos entendam que o glaucoma é um problema que é controlável. Se você controlar a pressão do olho, que é o que faz com que o glaucoma apareça, e a pressão do olho não ficar muito alta, você seguramente não vai ter danos devido ao glaucoma na grande maioria dos casos. Isso já serve como a cura do problema. É um tratamento que, em geral, a pessoa vai ter que levar o resto da vida utilizando os colírios. Mas utilizando corretamente, ela não deve perder a visão e o problema fica sob controle. É isso aí, um grande abraço para os amigos do Hora Geral. Até mais, Douglas. Até mais, doutor Gustavo Grotoni, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral, esclarecendo os nossos amigos. Olha, um aspecto importante que eu quero destacar de tudo que ele falou: anualmente procure o seu médico oftalmologista para você ver como que estão as suas vistas. Fundamental, tá certo? Bom, além de falar com o nosso amigo Dr. Gustavo Grotoni, vamos falar com outro amigo aqui, o Marcelo Garuti, da RM Contabilidade e Auditoria. Marcelo, tem uma dúvida dos nossos amigos do Hora Geral? Muita gente fazendo perguntas no 981701434, porque dia 31 agora é o último dia para a entrega da declaração de imposto de renda. E, lamentavelmente, né, a gente sabe que o ano de 2020, muitas pessoas vieram a óbito, morreram por causa da Covid-19, né, esse momento muito delicado que nós estamos passando. E aí gera uma dúvida dos telespectadores e internautas do Hora Geral. As pessoas que faleceram em 2020, elas precisam declarar o seu imposto de renda? Olá, amigos do Hora Geral. Douglas, tudo bem? Você me fez uma observação, Douglas, que nossos ouvintes e nossos telespectadores chegaram aí no WhatsApp do Hora Geral. Realmente, o ano passado, infelizmente, e continuam acontecendo óbitos de pessoas físicas. E as pessoas físicas trabalhavam, tinham rendimentos, e toda pessoa física que teve rendimentos do trabalho, ela deve fazer sua declaração de imposto de renda normalmente. Mesmo após a morte, há que se fazer prestar contas com o leão, podendo até receber restituição ou ter alguma diferença de imposto a pagar. Por incrível que pareça, há necessidade dessa prestação de contas. E isso é feito pelo inventariante, ou se não foi aberto o inventário, pelo herdeiro legal ali direto. Então pode acontecer da pessoa ter trabalhado alguns meses do ano de 2020 e virar óbito. Ele vai ter o rendimento do trabalho dele, da rescisão, saque do fundo e a própria destinação do bem conforme inventário. Ok? Ok. A pessoa que falece no Brasil continua com as suas obrigações perante o fisco brasileiro.
31 de maio, data de entrega de declaração. Então, Marcelo Garuti, essa é a grande discussão e às vezes até a indignação do brasileiro. Mesmo a pessoa que faleceu, para o governo, ou seja, para o fisco, ela tem que quitar as suas despesas? Douglas, por incrível que pareça, o falecido no Brasil, para a Receita Federal, não falece assim tão rápido. Há que se fazer um inventário da pessoa. E vamos pegar um exemplo, uma pessoa física que tem rendimento de aluguéis. O falecimento dela não interrompe ela receber essa renda de aluguel no CPF dela, mesmo na condição de uma pessoa que já faleceu. Até porque, entre a data do óbito e os bens dessa pessoa passar para os herdeiros, há o chamado inventário, que pode ser extrajudicial, se não houver dependentes menores e nem o falecido tenha deixado o testamento. Ou o inventário judicial, que demora um pouquinho mais. O inventário tem que ser aberto até 60 dias depois do óbito, me parece. Eu não sou advogado, mas estou acostumado a ver essa situação acontecendo. Então, muitas vezes, a pessoa falecida, que o inventário demora 1, 2, 3 anos e está tendo rendimentos de aluguéis, ela continua pagando imposto de renda sobre o chamado rendimento de capital que ela investiu em imóveis e está recebendo alocação. Só depois que transita para os herdeiros é que essas rendas de aluguéis começam a ser tributadas naqueles que os sucederam. Ok? Ok. Obrigado, meu amigo Marcelo Garuti, da RM Contabilidade e Auditoria. Você prestou bem atenção? Essa é a responsabilidade do Hora Geral, de levar até você a informação correta para que você fique sempre bem informado. Agora é hora de chamar o meu amigo Celso Vernizzi, homem do tempo. Alô, alô, Celso Vernizzi, como vai ser a previsão para esse final de semana? Olá, Celso! Olá, Douglas. Hora Geral gente, fim de semana com alterações nas condições do tempo. Frente fria vem por aí e essa vai trazer chuva em vários pontos do estado, o que é bom porque alivia a secura do ar que está grave no interior paulista. No litoral, chuva vem a alguns momentos do sábado e principalmente do domingo. Chuva que vai passando e trazendo atrás de si ar frio que vai resfriar novamente. Vivemos sexta-feira de calor, sábado já nem tanto, mas clima abafado ainda. Chuvas isoladas pegam o litoral com maior intensidade entre o domingo e a segunda-feira pela madrugada. E vem queda na temperatura. Estava com saudade do frio? Ele está de volta aí. Pode não ser tão forte quanto o último, mas vamos ter de usar agasalhos e cobertores reforçados, principalmente a partir do domingo à noite, segunda pela madrugada. Tempo mudando. Grande abraço a todos, a você também, Douglas. Um ótimo final de semana. Tchau. Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi. Um abraço para você. Bom, amigos, agora é hora do espaço dos nossos apoiadores aqui no Hora Geral. Quero fazer um destaque que a Beverly Hills, nesse final de semana, tem promoções especiais em vários perfumes. Beverly Hills no Supercentro, no Pátio Poranga, no Brisa Mar e também no Litoral Plaza Shopping, tá certo? Também um abraço e uma recomendação para que você passe na padaria Tocantins, do meu amigo Maneco. Lá tem bolo de mel, bolo do Caco, todos da Ilha da Madeira, tem o pastel de Belém, tudo feito lá mesmo na padaria Tocantins. São produtos de qualidade, além das sopas, uma variedade de sopas e o pão fresquinho toda hora, tá certo? Um abraço também, meu amigo Sérgio da Amin Ferragens. Não se esqueça, hein? Representante da Papais. Lá tem todas as ferragens que você precisa para a sua construção, telas de proteção contra os mosquitos da dengue e chikungunya. É só no Amin Ferragens. Um abraço também, meu grande amigo Edson Galindo, do Residencial de Idoso Vida Nova, tanto em Bertioga como em Guarujá. Uma assistência especial para os nossos amigos da melhor idade, ambulância 24 horas, um local super agradável. E se você tem algum problema previdenciário, por exemplo, procure o escritório de advocacia do meu amigo Roberto Mohamed. Além de ser um escritório renomado, você vai conseguir ter o seu direito totalmente preservado e garantido. Não deixe de lutar pelo seu direito. Procure o escritório de advocacia Roberto Mohamed. Bom, rápido intervalo comercial, né? E na sequência nós vamos conversar com o professor Luiz Paulo Neves Nunes. Você vai conhecê-lo e vamos discutir
temas importantes do nosso dia a dia, da nossa região, que você precisa saber. Eu volto já com Hora Geral. É rápido. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Aqui tem mais que exames laboratoriais precisos. Tem respeito e valorização à vida. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. A cada dia, novas tecnologias contribuem para o aperfeiçoamento laboratorial. E todo esse carinho foi parar na palma da mão. Laboratório Célula Mater. Investindo em tecnologia em benefício da vida. Bom, já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral. Eu tinha anunciado logo na abertura que nós iremos conversar com o professor Luiz Paulo Neves Nunes, um amigo que eu tenho há um bom tempo, uma figura antenada dos assuntos da região, do estado do Brasil e também do mundo, né? Ele que tem uma objetividade na hora de explanar sobre temas importantes e é óbvio, né? Tem muito assunto atual que eu gostaria de colocar a meu ponto de vista, mas o Hora Geral é feito para recepcionar os nossos convidados e, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que o público, o telespectador, interaja através do 98170-1434. Quer ver? Olá, professor Luiz Paulo, tudo bem? Olá, Douglas. Olá a todos da Hora Geral. Prazer estar aqui de volta. Obrigado pelo convite. Professor, às vezes eu prefiro tratá-lo como professor, que as suas atividades são muitas, né? É geógrafo, é professor, me corrija, acho que na ETEC do Guarujá, não é isso? Isso. Na rede municipal de Guarujá, eu estou respondendo pelo Centro de Inovação Tecnológica, né, na coordenação dele. Estou ajudando no Banco do Povo, né, como agente de crédito aqui, um dos fomentos de desenvolvimento que ajudam no desenvolvimento através do microcrédito. Tenho uma atuação como secretário executivo do Fórum da Agenda 21, biênio que está acabando, mas vou continuar na Agenda 21. Tem muita coisa aqui que a gente desenvolve. Tá certo, mas é uma pessoa que está sempre antenada nos acontecimentos da região. Eu fiz questão de convidá-lo, né, professor, porque eu vi uma grande movimentação ontem, o senhor também, com relação à visita aí de ministros do governo federal, deputados da Câmara Federal, políticos da nossa região. Eu não sei se o senhor concorda, eu nunca vou pedir para que os meus convidados falem aquilo que eu quero. Aqui a imparcialidade é uma das principais características do Hora Geral, mas eu achei, né, um evento muito mais político do que um evento que daria e deu start para a vacinação dos portuários para que eles possam ser vacinados contra a Covid-19. Ontem nós tivemos o ministro da Saúde, né, o Queiroga, tivemos também o ministro da Infraestrutura, que eu acho que é um dos principais ministros, que é o Tarcísio. Tivemos aí a presença dos nossos deputados, na realidade, deputado Tenente Coimbra, eu vi que estava lá, deputada Rosana Vale, vereadores, prefeitos, inclusive o prefeito do Guarujá estava lá presente. Como que o professor Luiz Paulo Neves Nunes viu esse evento político de ontem no Porto de Santos, ou melhor, no Porto Authority? Santos Port Authority, né? A gente tem uma situação de observação de bom relacionamento que tem que haver entre as esferas de poder, entre o poder local, regional e o nacional. Sim. Nesse caso, independente da matriz política que o deputado, o prefeito e o presidente sejam, nós temos que pensar, no caso, o Porto em Guarujá, que pega a área do Porto de Santos, né, a autoridade portuária de Santos. Existe uma situação de
mais de 60% da carga de containers são movimentados em Guarujá, né, a partir da margem esquerda. E não existe uma recompensa, vamos dizer assim, aos transtornos que essa movimentação causam à malha viária da cidade. Veja, a perimetral ainda não está devidamente terminada e tudo mais. Então, esse tipo de encontro de visita, mas acaba sendo um encontro político, é necessário porque o ministro ele não vem sozinho, ele vem com o secretário executivo, ele vem com algum secretário nacional de alguma das pastas. Então, situações como do aeroporto, que está bastante adiantado, situações do porto, de ter o repasse dos recursos que Guarujá faria jus, né, por ter área portuária aqui dentro do perímetro do município, entre outras coisas. Você citou o Tenente Coimbra, ele foi um grande articulador junto do governo do estado, um dos grandes artífices para que Guarujá tenha a escola cívico-militar. Então existe todo esse tipo de conversação que tem que haver, né? Ah, professor, mas você é uma força progressista, você não deveria ser contra a escola cívico-militar? Não, toda forma de educação tem que ser explorada. Então, que bom que a gente tem uma escola cívico-militar. Não quero que todas sejam militarizadas, mas que bom que a gente tem essa possibilidade. Da mesma forma que a gente tem uma ETEC, que a gente tem o 1º de maio aqui em Guarujá, né, que é uma escola técnica municipal. Então, quanto maior a diversidade pedagógica que nós tivermos, as pessoas vão poder fazer a opção se desejam um tipo de educação ou outro. É simples assim. Um outro aspecto, professor Luiz Paulo Neves Nunes, eu estava vindo numa entrevista, o publicitário que está morando já há um bom tempo nos Estados Unidos, o Nizam Anais, e ele falou algo que me deixou preocupado. Ele falou assim, a população não está mais preocupada com política, a população está preocupada numa outra agenda, num outro assunto, porque ela está cansada de ver, né, o quão desgastado está a classe política. E essa semana eu tive a oportunidade de entrevistar um amigo que ele foi secretário de turismo em Peruíbe, ele é publicitário, tem uma agência de publicidade na capital, que é o Paulão, né? E ele falou algo semelhante, né? Da preocupação do grande número de votos que foram desperdiçados na última eleição, trazendo essa discussão aqui para a nossa região. Ele falou que teve mais votos desperdiçados em Peruíbe do que o voto que reelegeu o prefeito que foi para a reeleição, Luiz Maurício. E eu dei o exemplo de Santos, que o prefeito de Santos foi eleito com 101 mil votos, só que 112 mil não votou. Aonde eu quero chegar? Nós estamos próximos de uma eleição de 2022 importantíssima, onde nós vamos eleger os novos representantes da Câmara Federal, Estadual, governador, presidente e um do Senado, né? Ou reelegê-los. O senhor vê também um grande desinteresse nessa eleição de 2022, pelo momento que nós estamos passando da pandemia e essas discussões com relação, eu mandei dinheiro, você não usou, você gastou, CPI para lá, CPI para cá. Como que o senhor vê o quadro político hoje, pensando em 2022? Eu vejo as pessoas não desinteressadas, mas desestimuladas, o que é diferente. Há interesse, sem dúvida, elas querem saber o que está acontecendo, mas quem está ocupando, no final das contas, pode até parecer um pouco grosseiro, e é o que eu vou falar, mas as pessoas estão achando que estão se discutindo as moscas e não por sobre onde elas voam, né? Então, só está trocando as moscas. O problema principal, que é o Estado ineficiente, é o judiciário que não funciona, ou funciona de forma amorosa, os recursos que são desperdiçados, que são mal empregados, isso não está sendo atacado. Quem atacar isso, tá, seja de direita, de esquerda, de centro, de baixo, de cima, de dentro, de fora, vai atingir um nível de excelência, um nível de conforto para que indique o seu sucessor, que indique a sua reeleição e tudo mais. A gente vê muito claro, a eleição a última para prefeito, ela mostrou isso. Aqueles prefeitos, aquelas prefeitas que tiveram uma atuação de resolver os problemas,
de natureza urbanística, de natureza política, enfim, organizar as suas cidades, ou foram reeleitos ou conseguiram fazer o seu sucessor. Aqueles que ficaram patinando, não, veja bem, ficaram com briguinha política, ficaram com birra, não souberam fazer essa interlocução com outras esferas e mesmo com o poder dentro das cidades, as forças políticas que têm interesses dentro das suas próprias cidades, não conseguiram colocar a sua campanha adiante, né? Professor, uma última pergunta, estamos chegando no final do Hora Geral de hoje. Se a gente fosse fazer uma enquete, uma pesquisa, uma coisa mais rápida, você acredita que a eleição muda a realidade do seu estado, da sua cidade, do seu país? A senhora acredita que a maioria votaria que sim, muda ou não? Depende do... É complicado fazer essa pergunta de sim ou não. Depende, tem pessoas que vão lembrar com muito carinho da época do Lula, porque colheram, né, a estabilidade que foi organizada durante o período do Fernando Henrique. Professor Luiz Paulo... Então depende da memória da pessoa. Se a pessoa tem essa memória, ela vai dizer que sim, um governo é capaz de mudar assim, a realidade da cidade, do estado e do país. Eu só acho que enquanto as pessoas, ou uma boa parte da população, acha que a política não vai mudar nada, e ela não participar, ela está colaborando para que tudo continue da mesma forma. É aquele velho exemplo. Exatamente. Aquele exemplo do edifício de 20 apartamentos que todo mundo reclama do síndico. Tem reunião, vão 2, 3 moradores e no dia seguinte, aquele que não foi, e aí, como é que foi lá? Aí foi reeleito. Caramba, de novo! Mas você não foi lá, não votou e não reclamou. Eu penso assim. É o preço da omissão. O preço da omissão é aceitar o que foi deliberado. Então, enquanto o povo for omisso, e também aquela coisa, enquanto o povo for naquela situação de eu quero dentro da minha casa arrumado e não se importar com a sua calçada, com a sua rua, com o seu bairro, nós precisamos lembrar que nós somos cidadãos. Cidadão quer dizer ser da cidade, organizar e viver na cidade. Temos que ter esse ideal de cidadania. Professor, um abraço mais uma vez e obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral. Eu que agradeço, Douglas, um grande abraço para você. Vamos ver o quanto antes a gente puder participar aí presencialmente, dar aquele abraço e bom final de semana a todos os nossos telespectadores aqui do Hora Geral. Obrigado. Bom, nós conversamos com o professor Luiz Paulo Neves Nunes, né? E podemos discutir com ele a questão política, que eu julgo fundamental, amigos, né? Nós precisamos fazer parte de tudo aquilo que é ligado a nós, né? Não podemos nos omitir e muito menos, né, deixar de lado aquilo que é afeto a todos nós. Óbvio, né? Você precisa de uma boa assistência de saúde no seu município, vagas em creche, de escola, segurança, habitação, ou seja, uma infraestrutura. A administração, ela existe para que você, cidadão, para que você, munícipe, possa saber o quão importante é eleger um representante que o representa de uma forma digna e séria e não só de papo. Isso aí quem perde é a população. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Até o próximo programa e, é claro, um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.